Note, Carlos Nelson Coutinho era um conhecido filósofo, pensador marxista da Bahia. A minha tese de mestrado, inclusive, foi uma crítica ao Carlos Nelson Coutinho, um debate discordando, inclusive, da estratégia de revolução brasileira que ele apresentava. Só que tem várias coisas na obra de Carlos Nelson Coutinho, vários elementos que eu gosto, que eu reivindico, que eu acho muito interessante. Uma das coisas mais interessantes é o debate que o Carlos Nelson fazia sobre a americanização da política brasileira. O que é isso? O Domênico Lossouda, inclusive, tem um conceito parecido, que é monopartidarismo competitivo. E aí, vamos explicar aqui. Na Europa Ocidental, particularmente França, Itália, depois, com o fim da ditadura salazarista, Portugal, você tinha muito bem delimitado ali um partido conservador, democrata cristão ou liberal e partidos comunistas, muito fortes ou junto ou com partidos social-democratas, com partidos socialistas. Então a política nesses países era uma política muito polarizada, não no sentido ruim que se dá hoje a polarização, no sentido bom, que os projetos diferentes de sociedade eram muito explícitos. Então você tinha, o Partido Comunista com mais de 1 milhão de militantes, grande, com influência cultural, deixando claro que, nossa política de saúde, segurança, na economia urbana, agrária é essa, só tinha os liberais e os conservadores. Ou seja, o debate era altamente politizado. Você tinha uma sociedade muito mobilizada, muito organizada em sindicatos, em movimento estudantil, em movimento social, movimento feminista, movimento ecológico, partidos políticos, um conflito de classes e alta intensidade. Em paralelo a isso, no cenário estadunidense, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o cenário político dos Estados Unidos é muito polarizado por dois partidos, Partido Democrata e Partido Republicano. Do ponto de vista programático, são dois partidos iguais no que é estratégico. Claro que existem diferenças táticas entre democratas e republicanos, mas ambos defendem o mesmo modelo econômico, a mesma política externa, a mesma inserção dos Estados Unidos no mundo, mesma política militar e por aí vai. Então, sim, tem diferença? Tem, pô. Os republicanos odeiam negros. Os democratas dizem que gostam de negros. Ambos, democratas e republicanos, têm a mesma política penal de encarceramento em massa. Mas um diz que odeia negro, outro diz que gosta de negro, defende política afirmativa e tal. Massa, importante, tá ligado? Os republicanos odeiam o feminismo. Os democratas dizem que gostam do feminismo, Hillary Clinton e por aí vai. E ambos destroem os serviços públicos que atendem as mulheres com políticas de austeridade permanente, percebe? E aí o Carlos Nelson Coutinho vai percebendo que esse cenário da Europa Ocidental, particularmente no pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai se esvaziando com o neoliberalismo. O neoliberalismo provoca uma americanização global da política. Ele esvazia de conteúdo programático os partidos socialistas, social-democratas e os partidos comunistas que continuam existindo, grosso modo, causam uma destruição do tecido organizativo, tecido social da sociedade. Então é uma sociedade cada vez mais de indivíduos isolados, atomizados e ONG, igreja e por aí vai, e faz com que a política dos países da Europa Ocidental fique muito parecida com a política dos Estados Unidos, que é isso, democrata republicano. Um revezamento de duas agremiações político-partidárias que defendem o mesmo projeto de classe e que tem diferenças bem pequenas, provocando a despolitização da sociedade. Então a diferença entre trabalhistas e conservadores na Inglaterra, entre socialistas e neoliberais na França, entre conservadores e socialistas na Espanha, entre, o Partido Democrático de Esquerda na Itália e a direita italiana. E o Carlos Nelson vinha muito preocupado porque ele estava analisando que esse fenômeno estava se expressando no Brasil. No Brasil, a gente estava vivendo um processo de americanização da política brasileira. E isso está cada vez mais acelerado. Porque, veja, o bolsonarismo reduziu as nossas expectativas, que já não eram muito altas, Porque o Brasil, o Brasil dificulta você sonhar muito alto. Mas com o bolsonarismo, a pessoa defende vacina, a pessoa diz que camisinha é importante, diz que negra é gente, diz que o IBGE tem que funcionar, diz que a universidade pública tem que fazer pesquisa, diz que vacina é bom, diz que tem que tomar remédio com receita médica, não pode tomar remédio sem receita médica. A gente já tá achando, puta que pariu, é isso aí. Sabe, é isso, o bolsonarismo criou um nível de destruição, degradação civilizatória tão grande que basta você não ser um imbecil que você
quase que parece de esquerda. Mas na prática, do ponto de vista de modelo econômico, do ponto de vista de forma de estruturação da política do Estado, de modelo de governança, hoje há uma espécie de consenso no Brasil. Então assim, qual é a maior organização de esquerda no Brasil? É o PT. O PT tem uma oposição radical ao modelo neoliberal implementado no Brasil desde o governo FHC e a consequente governança, a formatação política do Estado neoliberal? Não, vamos lá. É isso que o Ciro está tentando dizer já faz 2 eleições, né? É isso que nós aqui trabalhistas estamos tentando gritar aqui, pessoal. Não adianta trocar Chico por Manel e no final das contas a gente tomar neoliberalismo no rabo. Não adianta, entendeu? E não mudar a governança política. Não adianta nada, velho. Lá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não. Por exemplo, os 3 pilares da macroeconomia do FHC, regime de metas de inflação, câmbio flutuante e superávit fiscal, isso é dogma inquestionável. E a expressão hegemônica da política brasileira, que eu quero disputar, não aceita o debate sequer metodologicamente. E aí nós saímos de tragédia em tragédia com o mesmo modelo econômico, qualquer que seja a retórica, é o mesmo modelo econômico, caricatura. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Ele está falando exatamente a mesma coisa que o Ciro fala faz 8 anos, só que eu me lembro, 8 anos. Mas na verdade ele fala isso mais tempo, né? Fala isso desde os anos 90. Tá falando exatamente a mesma coisa, com as mesmas palavras. Acabar com o triplé macroeconômico, modelo de governança e política. Tá repetindo a mesma coisa que o Ciro fala. Tá se munindo do discurso que o Ciro prega. É isso, né? Mas não, será que ele vai dar o crédito? Será que ele vai dizer, ó, tem um candidato à presidência aí que tirou o 3º e o 4º lugar nas 2 últimas eleições que tá falando isso a mocota. Será que ele vai falar? Não vai, né? Uma privatização da Vale foram revistas? Não, tá ligado? As contrarreformas do Estado e da administração pública implementadas no governo FHC, comandadas pelo senhor Bresser Pereira, como a disseminação de OS e OCIPs no serviço público ou a lei de responsabilidade fiscal, foram revistas? Não. Não, tá ligado? Então assim, não é que seja a mesma coisa um governo do PSDB ou um governo Lula. Um governo Simone Tebet ou um governo Lula. Não é a mesma coisa, tá ligado? É isso. Não é a mesma coisa. Mas veja, há diferenças do ponto de vista tático, do ponto de vista da formatação de políticas públicas, do ponto de vista do diálogo com movimentos sociais, com sindicatos, com personalidades do mundo da cultura, do ponto de vista, talvez, da existência ou não do ministério, de uma secretaria. Então, por exemplo, se o PSDB, se o Eduardo Leite fosse presidente, ia ter Ministério da Igualdade Racial? Talvez não. Tá ligado? Talvez não. A Xana Guajajara seria ministra dos povos originários? Provavelmente não. Percebe? Agora, tanto no governo Lula quanto no governo Eduardo Leite, o latifúndio e o papel do Brasil enquanto um país primário exportador é inquestionável. Percebeu? Tanto no governo Lula como no governo Eduardo Leite ou qualquer outro tucano, sei lá, Raquel Lira aqui de Pernambuco, ou qualquer outro liberal. O tripé macroeconômico vai continuar intacto. No governo Simone Tebet. Por exemplo, um governo Eduardo Leite seria um governo que faria um discurso contra a violência policial e defendendo os direitos humanos das pessoas encarceradas, como você tem no governo Lula pessoas que fazem esse debate, como o ministro Silvio Almeida. Provavelmente o governo Eduardo Leite não faria isso. Mas nem o governo Lula, nem o governo Eduardo Leite vão tomar medidas concretas, objetivas e ousadas para desmontar o aparato penal burguês de genocídio da população negra. Aliás, o governo Lula, que ele não fala nesse vídeo ali, né? Mas o governo Lula agravou, né, esse sistema de encarcerar negro. O governo Lula, 1 e 2, copiando política pública americana, agravou o encarceramento em massa de negros. É isso que aconteceu. Ele não vai falar ali, mas foi isso que aconteceu. Tanto o governo Lula quanto o governo Eduardo Leite ou qualquer outro tucano vão manter o superávit primário, o regime de metas de inflação, a ideia da autonomia do Banco Central e por aí vai. Ainda que a política econômica tenha diferenças, ainda que a equipe ministerial no Ministério da Fazenda tenha diferenças, ainda que a disposição de distribuição do orçamento público tenha diferenças. Então a gente está caminhando no Brasil para uma situação em que de um lado tem reacionários, fascistoides, conservadores, imbecis de todo tipo, e do outro lado tem um amplo campo que pega social-liberais e políticos de direita que tem um mínimo de civilidade, sabe? Então, assim,
Hoje, no Brasil, eu vou perguntar isso pra vocês. Líder político de esquerda, que tem influência, assim, que tem um peso, que tem um cargo e por aí vai. Quem é que vocês conhecem que defende reformas profundas e estruturais de maneira séria, inegociável, de maneira irredutível? Eu consigo... Ciro Gomes. Que por acaso é a pessoa que tem mais votos fora do Lula. A pessoa depois do Lula, à esquerda, que tem mais votos é o Ciro. Ele defende isso. Consigo citar o Glauber Braga. Consigo citar também a Natália Bonavides. Cito também a Sâmia Bonfim, Talíria Petroni. Embora a Talíria Petroni, nos últimos tempos, eu tenha tido algumas discordâncias a mais com a atuação parlamentar dela, mas no geral muito boa. E meio que para aí, viu, gente? Na moral, assim, quantas figuras de esquerda você olha assim... Será que eles colocaram nos comentários? Não vou engajar não, mas... Não colocaram? É um meta mesmo, né, velho? Sâmia Bonfim foi foda. É um meta mesmo, né? Os comunistas estão no meta. O principal objetivo... É aquela lógica, mano. O principal objetivo dos comunistas era apagar os trabalhistas, porque eles acham que assim eles assumem o lugar de principal antagonista à hegemonia petista, e aí eles podem brigar com o PT. Você entendeu a lógica? Os comunistas no Brasil têm essa lógica. Eles tentam apagar o trabalhismo, porque eles sabem que o trabalhismo, o Ciro, o cirista, é a principal oposição à esquerda do Lula, dentro da sociedade, com votos, e aí para depois disso eles tentarem acabar com a hegemonia petista. Sacou? Sacou o que eles estão fazendo? Então nesse vídeo, por exemplo, ele fala tudo o que o Ciro vem falando há anos, desde os anos 90. Desde os anos 90 o Ciro vem falando isso. Vocês podem ver no Roda Viva, tem vários cortes, várias entrevistas, várias palestras do Ciro, justamente contra tudo isso que ele tá falando. Basicamente isso que ele tá falando é o PND, que é o livro do Ciro, só que aí ele pega aquele discurso do Ciro e desconsidera o Ciro pra poder tomar esse lugar que o Ciro ocupa hoje, entendeu? Todo mundo menos o Ciro. É isso, mano. Eu não tinha essa leitura, mano. Mas esses dias o Samuel estava trocando uma ideia aqui, ele passou essa cal pra mim e eu falei, porra, faz sentido, cara. Bom, não faz total sentido? Total sentido, velho. A liderança, essa da reforma agrária, da reforma urbana, de reestatizar tudo que foi privatizado, derrubar teto de gasto, derrubar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Tudo isso aí, ó. Tudo isso aí que ele falou, tudo é o que o Ciro defende. Tudo. Defendeu... É chamado de fascista e neonazista pelos parceiros, pelos pares do Jones Manuel. Projeto radical de soberania popular. Inclusive, falando sobre soberania popular, no PND o Ciro fala que qualquer divergência nessa luta com o parlamento, por exemplo, o Ciro ia levar para plebiscitos e referendos. E a turma do PSOL, que muita gente dessa turma que ele tá falando ali, que é os revolucionários, criticou. Falou que o povo brasileiro é burro e não pode votar em plebiscitos e referendos, coisas que desrespeitam a ele mesmo. Você já viu algum comunista dizendo que tudo que a classe trabalhadora, negros, mulheres, etc., não foram eles que ajudaram a conquistar? Para eles, se você tem um PC hoje, é por causa do comunismo, etc. A classe trabalhadora e outras, para eles não conquistarem nada, tá ligado? Impressionante como o Jones consegue ser tacanho quando se trata de Ciro Gomes, né? Não, mas é isso, é estratégia. Agora, como a gente tirou 3% na eleição, eles acham, mano, agora é a hora de botar minha garrinha de fora. Porque antes que eles faziam, eles apagavam, né? Percebe? Você pode pegar toda a entrevista de comunista antes, quando você falava de Ciro Gomes, eles inventavam alguma desculpa superficial e saía do assunto. Agora, eu acho que como a gente tirou 3%, eles acham que a gente tá fragilizado, tá ligado? Então ele fala, mano, agora é hora de avançar em cima com um discurso pra abocanhar esse eleitorado, sacou? Pra gente tomar a posição deles. Eles ficavam tipo uma hiena, rodeando, aí agora que vê que a gente tá... Eles sentem que a gente tá abalado, tá ligado? Fragilizado, porque eles acham isso, essa é a leitura que eles acham, que a gente tá abalado. Eles agora querem atacar pra poder pegar a carcaça, entendeu? Pra poder assumir os nossos lugares, os lugares dos trabalhistas, sacou? É tática, isso é tática, mano. Soberania nacional, um projeto socialista, sem recuo, sem esconder seus objetivos, proclamando abertamente o seu projeto. Quantas lideranças vocês conhecem nesse perfil? Ciro. Quantas organizações políticas? Ciro Gomes. O Brasil vai caminhando numa oposição cada vez maior entre social-liberais e conservadores. E para mim, um dos maiores exemplos disso é o Fernando Haddad. O Haddad é um liberal. E quem fala isso não é Jones Manuel. O próprio Haddad disse. O Lula também é, né? Então... Haddad falou, eu sou um liberal com preocupação social. Então não sou eu que estou falando. Quiserem reclamar, reclamem com o Haddad. O Lula também falou que é liberal, né? O Haddad falou isso. O Haddad é ministro da Fazenda e o Haddad é o possível sucessor de Lula na eleição de 2026. O Haddad não é um cara que defende um projeto... Veja, não vou nem falar de socialismo. O Haddad não defende um projeto reformista.
tá ligado? O Haddad tá muito à direita, sei lá, do José Genuíno. Muita direita do José Disseu. Muita direita de um bocado de figura do próprio PT. O Haddad tem tudo pra ser a cara da esquerda. Aí imagina. Quem entrou no Twitter ou Insta na época das eleições, depois que o Ciro rejeitou tirar a candidatura para apoiar o Lula, eles chamaram o Ciro e seus eleitores de fascista. Eles chamam até hoje, mano. Imagina, por exemplo, uma candidatura em 2026 em que a figura representando o grosso... Não, mas o trabalhismo é muito maior, né, velho, que os comunistas, coisas do tipo, tá ligado? Muito maior. Muito mesmo, tá ligado? É surreal. Então tem que dar espaço mesmo, assim. Inclusive, é uma das coisas assim, por que eles são tão organizados? Por que eles parecem ser tão organizados, tão coisa do tipo? Porque eles são pequenos, tá ligado? Quando começa a ficar maior, mano, há rachaduras, entendeu? Há dissidentes. Mas como eles são muito pequenos, eles parecem ser organizados, tá ligado? do campo progressista da esquerda seja um Fernando Haddad, uma Simone Tebet, sabe? Tipo, isso é o fenômeno de americanização da política, em que cada vez mais você tem uma sociedade despolitizada, uma sociedade de baixa intensidade organizativa e uma sociedade onde o antagonismo de projeto não aparece e você tem na esfera política eleitoral basicamente partidos, organizações que defendem o mesmo projeto de classe, mas tem diferenças táticas importantes, diferenças de políticas públicas e tal, mas do ponto de vista do modelo econômico, como diria o velho Brizola, né? O que importa é mudar o modelo econômico. Pronto, do ponto de vista do modelo econômico, então todo mundo ali, ó. Todo mundo ali, todo mundo na mão do Bradesco, todo mundo na mão do Itaú, todo mundo na mão do Blairo Maggi, na mão da Rede Globo, na mão da Gerdau, da Votorantim, da Vale do Rio Doce, e por aí vai. Então acho que, especialmente para os jovens... Tá querendo meter o louco, né? Tá querendo meter o louco, né, Jonas? Fala a verdade. Tá querendo meter o louco, né, velho? Ele quer tomar o eleitorado, entendeu? Os jovens da minha geração, a gente tem um debate, tem um desafio muito importante, que é recuperar a radicalidade da esquerda brasileira, fortalecer a radicalidade da esquerda brasileira. Isso, quem é hoje a trupa mais radicalizada? Que é sendo chamado de fascista, linha auxiliar do bolsonarismo? Quem é que sofre esse tipo de ataque? Fala pra nós, Jones. Jones tá dando de sembrar. Tá metendo louco, né, Jones? Tá metendo louco, né, velho? Radicalidade se expressa na prática. Radicalidade de projeto explicitando e aumentando o antagonismo de classe e dizendo que ser de esquerda, pai, não é só querer vacina é massa, não tome remédio sem receita médica, a universidade é bom, estude, vá pra escola, leia livros e tome água não, viu? Ser de esquerda é querer acabar com o latifúndio e querer fazer a reforma agrária. Aí. Ser de esquerda é fazer uma reforma tributária progressiva para finalmente taxar pesadamente... Esse escândalo aí que teve do pessoal reclamando, filho, não é isso não, é porque, entendeu? O medo do trabalhismo tomar uma parcela forte da sociedade é o terror dos caras, entendeu? O terror dos caras, velho. Os bilionários desse país. Ser de esquerda é colocar a coleira dos monopólios estrangeiros e começar a controlar todos e cada um e expropriar vários deles. Ser de esquerda é pegar de volta a Vale do Rio Doce e colocar a renda da mineração a serviço da classe trabalhadora brasileira da nossa soberania nacional. Ser de esquerda é defender a ampliação radical dos serviços públicos na saúde e na educação, acabando com a privatização e com o mercado privado em áreas fundamentais para a dignidade humana. Ser de esquerda é defender, desmontar o aparato penal e carcerário e o genocídio da população negra, inclusive proclamando abertamente o desencarceramento em massa nesse país. Ser de esquerda é defender democratizar a mídia e acabar com os monopólios na comunicação e ir para cima da Rede Globo, da senhora Netflix e companhia limitada. Netflix. Percebe? É isso que não aparece mais nos debates de esquerda atual. Aparece. E é isso que a gente tem que colocar na centralidade. O problema é que quem defende isso aí na época da eleição, vocês correm pra sabotar, velho. Correm pra chamar de fascista, de neofascista. Porque vocês querem assumir o poder dessa pessoa, né? Desse eleitorado. Vocês querem pegar essa fatia, entendeu? Ordem do dia. Jones tá lendo PND durante o vídeo? Tá lendo. E é para isso aqui não virar os Estados Unidos, com o Partido Democrata, com o Partido Republicano, brigam, que só desgraça, mas defendem essencialmente o mesmo projeto. O mesmo modelo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça... Pô, ninguém foi nos comentários? Meu lado cirista ficou magoado.
com você não citar lá quando falou de política e defende a reforma profunda. Forte abraço. É proposital, galera, é proposital. Vou fazer um corte disso aqui, mano. Vou fazer um corte disso aqui. Aí eu vou postar e vocês mandam pau lá, mano, pra nós.